Você sabe a diferença entre obrigação propter rem, obrigação de ônus real e obrigação com eficácia de ônus real? E aí, sabe ou não sabe? Primeiro você deve saber o que significa isso aqui, ó. Rem, real ou reais. Rem, real ou reais vem de res, que significa coisa em latim. Coisa, bem. Então, obrigação propter rem são... propter, tem um R aqui. A obrigação propter rem é alguma coisa da coisa. Ficou horrível, né? Mas vamos ver o que significa esse propter aqui. Esse propter pode ser... Propter é o seguinte. Propter pode ser em razão ou própria. Entendeu? Aqui, opa, própria. Então, veja aqui. Obrigação propter rem seria uma obrigação própria da coisa, ou própria do bem, ou em razão do bem, ou em razão da coisa. Uma obrigação de ônus real, você sabe que real é bem, então, e ônus é o quê? Ônus é o mesmo que encargo. Então, são encargos do bem, ou encargos da coisa, certo? Vai anotando aí. E obrigação com eficácia de ônus real. Nós vamos chegar lá. Então, atenta para o seguinte caso. Obrigação com eficácia de encargos da coisa, não é? Que a gente viu aqui, ó. Encargos. Aqui seria encargos. Anota isso aí que isso vai facilitar. Encargos. Beleza? Então, vimos que res é coisa. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Res pública. O que você entende por res pública? Res pública, meu amigo, minha amiga, res pública é o quê? Coisa, certo? Pública. Que derivou a república. Olha que bonito. Res pública, coisa pública, república. Quer ver outro termo que você vai lembrar bonitinho? Opa. Pronto, ó. Res pública. Quer ver outra coisa que você vai lembrar? Que você viu bonitinho? É a res furtiva. Res furtiva. O que significa res furtiva? A res furtiva nada mais, nada é que a coisa, certo? De que, gente? Coisa do furto. Então, res furtiva, coisa do furto. Beleza? Então, você viu que res é coisa, res, rem, reais e real é a mesma coisa. Res, rem, reais, real é a mesma coisa, que significa coisa. Propter, a gente viu... Oh, meu Deus do céu. A gente viu que propter... Como é que se escreve? Propter é própria, certo? Sendo assim, uma obrigação propter rem vai ser aquela obrigação própria da coisa. Já falamos isso, mas só para você não esquecer. Própria da coisa. Ou seja, ela segue a coisa independente de quem seja o possuidor, o dono. O exemplo clássico é o IPTU. Se você vender um apartamento com IPTU atrasado, essa dívida de IPTU, ela vai seguir o bem. Independente de quem compre esse bem, aquela dívida vai permanecer. Porque esse IPTU é próprio do apartamento. A dívida é própria do apartamento. Essa obrigação aqui de IPTU, essa dívida de IPTU, ela não limita o uso do bem. Você pode vender, você pode alienar, você pode fazer o que quiser, desde que a pessoa não se importe de que tenha IPTU atrasado, certo? E se você comprar um apartamento sem saber que há dívidas de IPTU atrasadas, você não pode alegar que aquela dívida é do dono anterior. Porque, como eu falei, o IPTU segue a coisa, independente de quem seja o dono. Inclusive, o apartamento ele pode ser penhorado para pagar aquela dívida, mesmo que você alegue que seja um bem, o único bem de família. Nesse caso, não cabe, tá? Aquela coisinha de, é um bem de família, não pode ser penhorado. Nesse caso, dívida de IPTU pode sim. Cuidado com isso. Beleza? Obrigação de ônus real. Você já sabe, está cansado de saber que real é o quê? Coisa. Falamos isso. Real é coisa. Ou bem. Ônus, você também já sabe, que você não é doido. Você sabe que ônus é um tipo de encargos. De encargos, certo? Então, a obrigação de ônus real seria uma obrigação em que há encargos, né? Vamos lá aqui, ó.
Obrigação em que há encargos. Uma obrigação em que há encargos sobre a coisa, ou que há opa, tá cortando aqui. O que há encargos na coisa. Pode ser também a obrigação na qual, em que não, na qual a coisa é onerada, para facilitar a sua vida. E quando você onera uma coisa, quando a coisa está onerada, isso limita o uso da coisa. Ela limita o uso da coisa. Por exemplo, um bem hipotecado. Pelo pouco que você sabe, você compraria um bem hipotecado? Ou um bem dado em penhor? Não, ninguém faria isso. Ninguém compraria um bem hipotecado ou um bem... Lógico, aí existem exceções, tá? Mas veja que o ônus real é aquele ônus, né, que limita o uso da coisa. E temos, por exemplo, a hipoteca, o penhor. Ou também você pode fazer, no caso de uma doação, você doa uma fazenda sua para seu amigo. Faz uma doação para seu amigo. Mas você obriga esse seu amigo a lhe repassar 60% de toda a produção daquela fazenda. A fazenda está onerada. Põe na cabeça, o ônus real limita o uso da coisa, é um encargo sobre a coisa ou os encargos na coisa. Uma diferença básica para a gente. Uma diferença básica entre o ônus real, não sei se eu falei isso, mas o ônus real versus a obrigação próprio terreno. Obrigação próprio terreno. É que o ônus real, esse ônus aqui, a obrigação se limita ao valor do bem. A obrigação se limita ao valor do bem. Enquanto a obrigação próprio terreno, por exemplo, o IPTU pode ultrapassar o valor do bem facilmente, né? Ultrapassar o valor do bem. Beleza? E temos também a obrigação de eficácia real. Obrigação de eficácia real. Uma obrigação real é uma obrigação da coisa, certo? E uma obrigação de eficácia real, o que seria? Ora, seria o quê? Uma obrigação qualquer, né? Seria uma obrigação qualquer, vamos por aqui, uma obrigação qualquer, com eficácia de real. Era uma obrigação que não era de coisa, que passou a ser de coisa. Um exemplo clássico é o contrato de aluguel. O contrato de aluguel é uma relação jurídica. Eita, tá errado aqui, é jurídica aqui, gente. Vou botar um U aqui. É uma relação jurídica obrigacional entre pessoas, não é? Opa! Entre pessoas. Se o contrato de aluguel for registrado no registro, for averbado lá no cartório do registro de imóveis, né? Esse contrato vai limitar o uso do bem. Como assim? É o seguinte, quem comprar aquele imóvel, vamos supor, se ele alugou essa casa aqui, está alugada. E está registrado lá o contrato de aluguel. Então, quem comprar essa casa tem que respeitar esse contrato. Então, aquele contrato, que era uma relação jurídica entre pessoas, passou a ser oponível, né? Ele passou a ser oponível para terceiros. Essa relação jurídica, a relação jurídica obrigacional, passou a ter uma eficácia real. Por quê? Porque ela vai limitar o uso do bem. Limita o uso do bem. Ou seja, aquela relação jurídica, aquela relação, né, obrigacional, onerou o bem. Assim que escreve, onerou o bem. Ou limitou o uso do bem. Limitou o uso do bem. Então, a coisa ficou onerada, certo? Vamos lá, gente, peraí. A coisa ficou onerada. Onerada. E coisa onerada é o quê? É a definição de ônus real, não é? A gente viu? Coisa onerada, né? Definição de ônus real, ônus na coisa.
Então, veja, aquela obrigação que não era real passou a ter a eficácia, aquela obrigação, vou escrever aqui para aquela obrigação, só para quem não entender, entender. Aquela obrigação que não era real passou a ter eficácia de real, ou eficácia de, obrigação real. Mas se na hora da prova você esquecer esses conceitos, lembra dos seguintes exemplos. IPTU é exemplo de obrigação propter rem. Sempre vai cair isso. Penhor, usufruto, hipoteca, essas coisas assim, que onera a coisa, o que onera a coisa é ônus real, certo? E o contrato de aluguel é o exemplo de quê? De obrigação, certo? De obrigação com eficácia real. Simples ou não é? Simples e fácil, ou não é, José? Se você ainda ficou com alguma dúvida, não perca o nosso próximo vídeo, quarta-feira. Próximo vídeo, quarta-feira, às 20 horas. Quarta-feira, às 20 horas, pois vamos fazer uma super aula sobre direitos reais, gente. E no final do vídeo, nós vamos resolver questões, tá? Vamos resolver questões de concursos anteriores para você aprender de uma vez por toda esse troço. Então, não esqueça, quarta-feira, às 20 horas, direitos reais e questões, tá? É isso aí. Então, até lá. Valeu, tchau.